A minha estratégia, perfeito. Falando agora sobre estágios de adoção de um bem monetário. Você tweetou no 1º de dezembro de 2020. O Bitcoin não está maduro o suficiente para ser uma reserva de valor. O Bitcoin, em sua fase atual, funciona como um absorvente de valor, sugando toda a energia monetária do mundo. E aí eu te pergunto, como você vê esse processo de adoção do valor do mundo daqui para frente? Assim, a minha especulação é que o, o Bitcoin ele vai absorvendo tudo que é usado como reserva de valor hoje em dia. Empresas, né? Ações que não deveriam ser usados como reserva de valor, mas são. Então, as pessoas querem, elas viram investidoras na bolsa, porque acredito que aquilo paga acima da inflação. Inflação segundo índices, né? Ou assim, aumento de preços e não inflação, aumento da base M2. Elas investem em dívida do governo, dívidas soberanas, elas investem em imóveis, ou investem em metais preciosos, ou joias. Então, o Bitcoin ele vai, assim, à medida que as pessoas estudam e vão se sentindo seguras, elas vão percebendo que o Bitcoin ela funciona melhor como uma poupança e uma reserva de valor, e ela vai começando a absorver todos esses outros bens que foram monetizados quando eles não deveriam ter sido monetizados. Quando eu digo monetizados, eles são utilizados como reserva de valor quando não deveriam ser utilizados. Uma casa, se tivesse uma boa moeda, uma moeda forte no Brasil, se fosse um padrão ouro, as pessoas não usam imóveis como reserva de valor. Quem vai ganhando dinheiro no Brasil vai comprando imóvel, 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 que traz custos enormes, ele encarece o preço dos imóveis. Então, o Bitcoin ele vai absorvendo essas outras reservas. Vamos ver o que vai acontecer com o mercado de títulos agora, e o mercado acionário. Então, a volatilidade que a gente vai vendo é justamente essa monetização do Bitcoin e a desmonetização desses outros bens. Então, eles vão ficando mais baratos em satoshis ao longo do tempo, porque vai havendo, as pessoas auto-interessadas vão ver que o Bitcoin funciona muito melhor como reserva de valor do que esses outros bens que estavam erroneamente, só por uma questão da disfuncionalidade da moeda estatal, estavam sendo utilizados como reserva de valor. Boa, perfeito. Agora, num outro tema que eu acho muito importante, é um desses temas que só quando você começa a entender mais o Bitcoin ele começa a fazer sentido, que é sobre quem foi Satoshi. E daí você publicou em julho desse ano que pouco importa as intenções pessoais de Satoshi quando ele criou o Bitcoin. O que importa são as regras que ele desenhou, como ele as desenhou e os incentivos que elas geraram. E eu acho esse conceito Uhum. muito importante, que é qual? É que, no fundo, é desimportante você saber quem foi Satoshi, sabe? É irrelevante, assim. É uma preocupação que todos os normies perguntam, puta, será que Satoshi existe? Será que ele vai voltar? Será, sabe, quem foi Satoshi? E no fundo, assim, o importante são os incentivos que ele estruturou. Mesmo se ele voltasse agora, eu acho que fora poder mexer as moedas dele, mas fora isso, assim, ele seria só mais um e os incentivos já estão tão bem desenhados que no fundo, no meu ponto de vista, quem foi Satoshi é uma pergunta que é desimportante no final das contas. Eu concordo. Porque, assim, o que importam são as regras, né? São as regras, não a intenção. Isso a gente vê também no debate sobre as regras jurídicas. Muita gente tenta interpretar com base na intenção do legislador. Qual foi a intenção do legislador? E essa é uma forma equivocada de pensar o próprio sistema jurídico, porque aquilo vai entrar no. As pessoas vão interpretar de outra forma, os juízes vão interpretar de outra forma. Então, como, como, como as regras entram no sistema, as regras jurídicas vão se comunicar com outras regras jurídicas, então você tem que ver como se fosse um sistema fechado. O Bitcoin é a mesma coisa. Fazer uma psicografia de o que o Satoshi queria quando escreveu aquilo, eu acho uma maneira errada de pensar, de interpretar o white paper, interpretar o próprio Bitcoin, porque o, ele, ele não é mais.
o que faz o Bitcoin são as regras e os incentivos que ele criou. Não foi uma intenção do pessoal. Ele, às vezes, eu não sei o que que ele queria. Ele não queria ser famoso, ele queria enriquecer, não importa o que que ele queria. O que importa foi o que ele desenhou. E, e ele foi, assim, ostracizado da sociedade, da comunidade, ele não existe mais. E então, assim, quanto mais fica um mistério, né? As pessoas gostam de mistério, mas se perguntar quem criou o Bitcoin é mesma relevância de perguntar quem criou o fogo, quem criou a arma de fogo, quem criou as tecnologias que nós usamos. Não tem nenhuma importância de saber quem criou o fogo, quem criou a lâmpada, porque elas funcionam, né? Independentemente de quem as criou. Sem dúvida. Tipo, no fundo isso conecta muito bem com o próximo tópico, que é assim, a importância das coisas no mundo físico. E agora falando sobre prova de trabalho em específico, em outubro, 1º de outubro de 2021, você publicou: para qualquer mortal, ganhar dinheiro requer prova de trabalho. Nada mais natural que para produzir o próprio dinheiro, executar uma prova de trabalho também seja necessário. E no dia 15 de janeiro desse ano você também tuitou que tudo que é valioso exige algum tipo de prova de trabalho. E daí eu pergunto, quer dizer, eu comento em cima que, puta, esse conceito de prova de trabalho, que você começa entendendo que está só aplicado ao Bitcoin, depois você vai vendo em todos os lugares a seu redor e, pelo menos para mim, ele foi sendo entranhado quase como um conceito filosófico, ético, moral, sabe? Um código de conduta, assim. E no fundo eu Uhum, sinto ele muito como um resgate ao que queriam falar da meritocracia, mas que a meritocracia foi totalmente corrompida no debate político polarizado atual. E eu queria saber se, uhum. como você viveu esse processo de entranhar prova de trabalho no seu dia a dia? Você também sentiu essa mudança como um conceito que começa só uma coisa para impedir spam no e-mail, depois vira o processo de validação de uma moedinha mágica da internet, e de repente é um conceito ético, moral, filosófico que você traz para o dia a dia em todas as suas ações. Isso aconteceu contigo também? Aconteceu, eu concordo com você, Leta, porque incorporar o conceito de prova de trabalho na vida é algo que muda, assim, sua forma de lidar com o mundo e lidar com o que você valoriza ou não, né? Porque ele enraiza as coisas, né? Ele dá um fundamento. Se, porque o que não respeita a prova de trabalho não respeita uma premissa de que não é possível gerar algo a partir de nada, né? O grande ilusão da moeda fiat é que você cria algo do nada. Então você viola uma regra lógica, uma regra moral até de você não se aproveitar. Se você diz que cria algo a partir de nada, você viola ou você está cometendo uma fraude, ou é uma forma de mentira, né? De você mentir para os outros e para si mesmo. Porque a tecnologia dá esse tipo de ilusão. Porque a tecnologia é uma forma de você conseguir mais com menos. Então, todo progresso tecnológico, a eficiência, você consegue. Não é que você não cria algo a partir de nada, mas você consegue analisar a realidade das coisas e consegue tornar aquilo mais eficiente, diminuindo os custos, porque estava vazando, aquilo não estava muito bem encaixado, ou a energia não foi bem canalizada. Mas se você incorpora a prova de trabalho na sua vida, você incorpora também um princípio de respeito à natureza, né, de leis naturais. Então, isso acaba te conecta com uma filosofia mais antiga, uma filosofia histórica, de você buscar sempre o fundamento naquilo. A única questão da meritocracia que eu acho curiosa, é que a gente não pode. O mercado, eu não sei se eu não diria que o mercado ele é meritocrático no sentido de que existe uma ordem moral e só os bons, quem tem algum mérito vai prosperar.
existe um elemento de aleatoriedade nisso. Então, tem muito da sorte, né? Então, a sorte, ela coloca um elemento de que você não consegue muito prever. Mesmo um empresário muito bom, esforçado, que tem algum tipo de prova de trabalho e vocacionado, ele pode falhar, porque o mercado não estava bem, não estava bom, ou as pessoas não entenderam o produto dele. Então, ou ele teve um azar na vida, sabe? Atravessou a esquina, foi atropelado. Então, não sei, existe um elemento meio caótico que eu não consigo dizer que existe uma meritocracia geral, mas para o sistema monetário, o Bitcoin, como usa a prova de trabalho, ele e os mineradores, assim, para você criar uma unidade de Bitcoin, você tem que despender de uma certa de energia, ele gera um tipo de meritocracia possível, assim, que no sistema monetário. Então, eu sei que é um dinheiro mais honesto, porque ele não cria algo a partir do nada, ele não usa força para impor um papel que não vale nada, que aquelas unidades foram criadas e eu sei que aquilo houve um dispêndio de energia por trás, assim como existia uma prova de trabalho na mineração de metais preciosos, do ouro e da prata. Então, isso enraiza mesmo a nossa visão de mundo e faz a gente ficar mais alerta, né? De como quando alguém ou alguma instituição ou alguma associação política e humana tenta violar a prova de trabalho que é como se fosse uma lei da natureza, né? Não existe a forma como nós entendemos a physis, a natureza, ela 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 está enraizada na lei da prova de trabalho e ela é uma outra forma de descrever um fenômeno antigo, né? De você não poder violar uma lei natural.